vocês gostem da aula de hoje e vou chamar o professor Ricardo aí para participar. Participar não, ele vai comandar a nossa aula de hoje. Boa noite, professor Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite, professor Fernando. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, eu só vou participar, professor Fernando. Você pode dar andamento, né? Pode dar andamento à aula. Não, eu já fiz a minha participação, fiz o meu monólogo, como sempre. Então, agora vou deixar com você o restante dessa aula, tá certo? Então, pessoal, dúvidas, estou aqui no chat, qualquer dúvida. E também no chat, ó, vocês vão conhecer a professora Isabela. A professora Isabela é a nova mediadora do curso. Ela vai estar aí contribuindo com o nosso corpo docente. Então é importante aí, ela se apresentou já no chat e logo, logo ela vai aparecer por aqui para conversar com vocês, tá bom? E se a dúvida persistir além da aula, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo pela ferramenta Fale com seu mediador, tá certo? Então, tchau para vocês e boa aula, professor Ricardo. Ué, o que aconteceu? O que eu perdi? Nada. Vamos lá. Chega, Tchau, já falou muito. Até mais. Deixa eu falar agora. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, só eu falando. O professor Fernando fez um monólogo aí. Tô vendo aqui no chat gente do Brasil inteiro, Minas Gerais. Eu tava rindo justamente disso, foi o que o Rony falou. O Malvadão tá na tela. Olha só como eu sou chamado nesse curso, como que eu sou querido nesse curso. Alguém ali para cima falou que tinha colocado, fez a tabela e colocou na parede, o Gustavo. É isso aí. Agora você reza, olha para aquela cartolina na parede e presta bastante atenção em tudo que está lá, você vai ver que você vai excelente na prova. Ok? Pessoal, hoje eu vou falar sobre a unidade 2 do nosso livro-texto, então vou falar sobre as regras de equivalência e de implicação lógica, e vou dar início às técnicas de demonstração, que é o capítulo 3, conforme nós combinamos a aula passada. Então, a unidade 2, ela basicamente é construção da tabela verdade. É você demonstrar o que está lá por meio de tabela verdade. Tá? Então, eu vou fazer um exercício mostrando a tabela verdade, mostrando como que se faz o procedimento todo, e depois a gente vai aplicar essas relações de implicação e de equivalência em situações de exercícios. Então, eu trouxe alguns exercícios que vão nos auxiliar no processo de compreensão, e aí, para o processo de demonstração, eu preciso que vocês tenham uma tabelinha em mãos. A minha está aqui já bem velhinha, mas está ali firme e forte. Essa tabela está disponível lá na sala do café, né? Ela está disponível no ambiente da disciplina, e quando eu começar a falar das regras de demonstração, que é o capítulo 3, vocês precisam dessa tabela para compreender o que eu estou falando, tá? Então, bora lá. Se tiverem dúvidas, o professor Fernando vai encaminhar para mim, mas no primeiro momento, olhem com bastante atenção que vocês, com certeza, vão compreender tudo o que eu estou falando. Então, só para retomar o que nós vimos na aula passada, nós vimos a construção de tabela verdade e vimos que a tabela verdade ela pode ser classificada como uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. Então, uma tabela verdade ela é tautológica quando ela encerra somente valores lógicos verdadeiros, ou seja, a última coluna de operação lógica que você efetua só contém valor lógico verdadeiro. Por outro lado, quando a tabela verdade ela só encerra valores lógicos falsos, então a sua última coluna vai apresentar apenas valores lógicos falsos, essa tabela vai ser chamada de contradição. E quando a tabela verdade não é tautologia e quando ela não é contradição, ela é uma contingência. Então, na contingência, a tabela verdade é dita contingência quando existe valores lógicos verdadeiros e valores lógicos falsos na última coluna da tabela verdade. Ok? Muito bom. Então, com base nessa informação, nós vamos aqui definir agora equivalência lógica. Então, nós vimos que proposição é toda sentença declarativa que pode assumir valor lógico verdadeiro ou falso, mas nunca os dois, né? E aí, por meio dessas sentenças, por meio dessas proposições, melhor,
nós podemos construir proposições lógicas compostas, utilizando os conectivos lógicos, e podemos, por meio da tabela verdade, prever o valor lógico daquela sentença, dados os valores lógicos das proposições que compõem aquela proposição que eu estou investigando. Ok? E aí nós fizemos algumas tabelas verdades aula passada, e a unidade 1, ela é toda dedicada a essa parte. Então, toda não, né? Parte dela é dedicada à construção de tabela verdade. Agora aqui, nós vamos observar algumas expressões, nós vamos observar algumas proposições compostas, e nós vamos utilizar essas proposições compostas para efetuar demonstrações. Então, para isso, eu preciso definir o que é equivalência lógica e o que é implicação lógica. Então, começando pela equivalência lógica, então nós dizemos que a proposição composta P, eu vou chamar só de proposição, ela é logicamente equivalente à proposição Q, tá? E nós vamos denotar essa fala, P é logicamente equivalente a Q, dessa maneira aqui, ó. P é equivalente a Q, então é um sinal com 3 risquinhos aí, então isso se lê em matemática equivalente, tá? Ou eu vou usar essa seta de bimplicação, como vocês podem acompanhar, só que essa seta, que ela tá assim, ela é diferente da implicação, da bimplicação, tá? Do conectivo lógico bimplicação. Então, a equivalência lógica, dizemos que P é equivalente a Q, e representamos dessa maneira, quando as tabelas verdades das proposições P e Q forem idênticas, tá? As tabelas verdades precisam ser idênticas, elas precisam ser iguais. Se eu pego duas proposições e elas têm a mesma tabela verdade, pronto, eu tenho uma equivalência lógica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma equivalência lógica que é bastante utilizada em lógica é a condicional. Nós definimos a aula passada a condicional como um conectivo lógico, tá? E aí, esse conectivo lógico, ele tem uma tabela verdade, e observe o que está sendo escrito nessa proposição que foi dada. Que P condiciona Q, que é o primeiro membro dessa equação lógica, implica em não P ou Q. Ou seja, eu posso reescrever a condicional como sendo não P ou Q. O que isso significa? Que ao invés de utilizar a implicação, que é a seta que está ali, de implicação, né, o conectivo, implicação, condicional, né, como a gente estava chamando, condicional, melhor, eu posso utilizar, então, os conectivos negação e disjunção, ok? Agora, eu preciso, se isso de fato é uma equivalência lógica, que é o que eu quero verificar, eu preciso mostrar que as tabelas verdades são idênticas. Então, eu disse, deixa eu ajeitar aqui, eu disse lá na definição que a proposição P, ela é equivalente à proposição Q. Então, observe que o sinal que aparece ali, eu vou achurar o sinal em amarelo, então eu digo que P implica Q, então eu tenho o antecedente e o consequente, ok? Observe que no caso da condicional, toda essa proposição que eu estou circulando, ela é AP. Observa que ela é composta. E tudo que vem depois do sinal de equivalência é AQ. Então eu preciso mostrar que a tabela verdade de P condiciona Q é igual à tabela verdade de não P ou Q. Vamos fazer isso. Ó, a primeira tabela verdade, que é a tabela verdade que está à minha esquerda, é a tabela verdade da condicional. Então quem fez lá o cartaz vai lembrar da definição da condicional. Então verdade condiciona verdade é verdade, verdade condiciona falso tem valor lógico falso, e falso condiciona verdade, falso condiciona falso, tem valor lógico verdadeiro. Então, essa é a tabela verdade do que antecede o sinal de equivalência. Agora, vamos para a construção da tabela verdade do consequente, né, do que vem depois do sinal de equivalência. Deixa eu colocar aqui verdade, verdade, falso, falso, que são os possíveis valores lógicos das proposições P e Q.
E agora nós vamos construir a tabela verdade de não P ou Q. Olhando os conectivos lógicos que aparecem ali, eu tenho a negação e tenho a disjunção. Quem eu realizo primeiro? Quem tem prioridade? A negação. Então, quem eu faço primeiro? A negação de P. Então, só para eu me localizar, eu vou colocar um ali. Então, a primeira operação que eu vou realizar, a negação de P. Então, a negação de P fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, esses são os valores lógicos de não P. Agora, quem sobrou? Sobrou a disjunção. Ok? Tá ali. Então, eu vou realizar a operação lógica da negação de P com Q. Ok? Isso vai me dar a terceira operação lógica que eu vou efetuar. Eu coloquei ali o 3 no lugar errado. Deixa eu corrigir. Tá aqui. Então, fica falso ou verdadeiro. Eu tenho como valor lógico resultado verdadeiro. Falso ou falso? Falso. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. E verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora o seguinte. A tabela verdade da condicional, P condiciona Q, é essa aqui, ó. Esse é o resultado. O resultado da tabela verdade de não P ou Q é esse aqui, que eu coloquei em amarelo também. Observem, as duas colunas são iguais. Isso, então, nos permite concluir que a condicional escrita dessa maneira, ela é uma relação de equivalência. Ela é uma equivalência lógica. Ok? E aí, existe um teorema. E esse teorema diz o seguinte, ó, se eu tenho proposições P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, e isso segue N proposições quaisquer, e elas são escritas na forma sentencial P é equivalente a Q, C e somente C, atenção, C e somente C, P bicondiciona Q for uma tautologia. Isso significa que se eu pego uma equivalência lógica com uma condicional que eu acabei de mostrar, que é equivalente, e substituo o sinal de equivalência lógica por biimplicação, quando eu construo a tabela verdade dessa nova proposição, essa tabela verdade tem que ser tautológica, ou seja, ela encerra só valores lógicos verdadeiros. Vamos verificar como a condicional? Ó, eu já trouxe a tabela mais ou menos pronta. Então, veja que eu substituí aqui o sinal de equivalência pelo conectivo biimplicação. Ok? Então, eu vou realizar a tabela verdade. Então, olhando para essa tabela verdade, aliás, para a proposição P condiciona Q, que bicondiciona não P ou Q, primeiro eu resolvo quem? Quem está dentro do parênteses. Então, eu vou resolver primeiro a condicional P condiciona Q. Então, verdade condiciona verdade é verdade, verdade condiciona falso é falso, falso condiciona verdade e falso tem valor lógico verdadeiro. Agora eu olho para as demais colunas e observo que eu tenho ali o conectivo negação. Lembre que ele tem prioridade sobre os demais conectivos. Então eu vou calcular a negação de P. Então fica valor lógico falso, valor lógico falso, valor lógico verdadeiro e valor lógico verdadeiro. Ok? Agora eu tenho o conectivo biimplicação e eu tenho o conectivo bicondicional, tá, gente? Estou falando biimplicação, mas é bicondicional. E o conectivo disjunção. Então eu vou realizar primeiro a operação de disjunção. Entre quem? Entre a negação de P e, não P ou Q. Então eu tenho valor lógico falso ou valor lógico verdadeiro. O resultado disso é valor lógico verdadeiro. Observe que agora eu tenho valor lógico falso e valor lógico falso. Então, resultado, valor lógico falso. Nas demais, eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, que resulta em verdadeiro, e verdadeiro ou falso resulta em verdadeiro. Ok? Muito bem. Agora ficou quem? A operação de bicondicional. Mas bicondicional de quem? Do resultado que eu tenho
lá da condicional que está dentro do parênteses com o resultado da operação que eu acabei de efetuar da disjunção. Então, eu vou operar essas duas colunas por meio da bicondicional. Então, observe. Verdadeiro. Bicondiciona verdadeiro, verdadeiro. Falso. Bicondiciona falso, verdadeiro. E aí as demais, ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, o resultado aqui, verdadeiro. Então, ou seja, mostrei que a tabela verdade, de fato, é uma tautologia. Então, se a tabela verdade é uma tautologia, quando eu escrevo que P condiciona Q é equivalente a não P ou Q, tanto faz eu escrever uma ou escrever outra. Onde que isso vai aparecer na matemática que vocês conseguem visualizar de maneira bastante simples? Ó, se eu tenho o binômio x² menos 9, isso aqui é um produto notável. E ele é um produto notável que é equivalente a eu substituir por x mais 3, que multiplica x menos 3. Eu posso usar tanto um quanto o outro, porque o resultado matemático é o mesmo. Tá? Então, isso é uma equivalência. Tá? E aí, quando vocês estudarem estruturas algébricas, vocês vão aprender que a igualdade é um caso particular de uma equivalência. Ok? Mas deixa isso para estruturas algébricas. E aí, a tabela que eu pedi para que vocês colocassem na cartolina e fizesse a cartolina, colocasse na beirada da cama e rezasse e olhasse para a tabela é essa aí. Eu trouxe... Essa tabela tem 19 equivalências lógicas, existem outras, tá? Existem outras aí. E aí, essas tabelas... Aliás, essa tabela, tudo que a gente fez no exemplo 1 e o exemplo 2, a gente pode fazer aqui. Eu fiz aqui, ó, para 12. Para definição de condicional. Eu fiz para ela. O que vocês vão fazer agora? Domingo, depois da missa, sobraram 18. Vão pegar as 18, fazer primeiro, mostrar que a tabela verdade é igual do que está no primeiro membro e no segundo membro, e depois mostra que a tabela verdade, substituindo a equivalência por bicondicional, resulta numa tabela verdade tautológica. Tá? Chama a mãe, chama o pai, chama os contatinhos, faz, vocês vão ver que vai ser o maior sucesso. Se tiver insônia também, pega para fazer que funciona. E aí, só para vocês perceberem que vocês já conhecem algumas dessas propriedades. Por exemplo, a comutatividade. Quer ver? Se eu tenho lá na quarta série, a tia ensinou que 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. Nessa época, a matemática era bonita, todo mundo gostava de matemática, e essa propriedade a tia falava lá na quarta série, a tia, coitada, nem fala isso. Mas vocês aprenderam que a soma de números, ela obedece à comutatividade. Então, se eu troco a ordem na operação, eu não altero. Ó, aparece aqui, ó, a comutatividade, as regras 3 e 4. Então, veja que não vem do além. Existe uma lógica para isso. Ó, existe a associatividade. Então, se eu faço 2 mais 3 mais 4, é o mesmo que eu operar. Com 2 mais 3, realiza essa operação primeiro, mais 4. Ó, tá aqui a associatividade. Ok? Aí, quando a tia fala, menos com menos vira mais. Tá aqui, ó, dupla negação. Tá? O oposto do oposto, ok? Resulta num elemento. Aí existe a distributiva do sinal negativo, leis de De Morgan, ok? E aí existe distributiva de sinal, tipo positivo com multiplicação, ou com divisão, ou com subtração. Tá aqui, distributiva também, ok? E aí tem um monte de coisa que vocês podem brincar aí, e não está completa essa tabela, tá? Existem outras. Eu estava olhando aqui, estava faltando a transitividade, tá? Mas depois eu passo ela. Quando vocês... É comum assim a gente falar, eu não entendi nada. Eu fico feliz quando eu escuto uma coisa dessa. Eu fico feliz porque o cara tá mostrando para mim que ele sabe lógica matemática e que ele sabe usar a dupla negação. Quando ele não entende nada, ele está entendendo tudo. É essa leitura que eu faço e eu fico felizão, entenderam? Então, a língua portuguesa aceita esse tipo de construção, tá?
Mas, em lógica matemática, esse tipo de construção, esse tipo de proposição tem valor lógico, né? Temos que pensar em termos de equivalência. Muito bem, dito sobre a equivalência lógica, agora nós vamos para a implicação lógica. E nós vamos considerar duas proposições P e Q, tá? E nós vamos dizer que P implica logicamente Q, e aí nós escrevemos isso dessa maneira, veja que é uma setinha diferente. A definição de implicação lógica, de maneira bem simplificada, é assim: sempre que Q assumir valor lógico verdadeiro, o P tem que ser verdadeiro também. Isso significa implicação lógica, tá? Muito bem, vamos dar uma olhada. O professor Fernando tinha comentado ali no começo da aula de modus ponens. Modus ponens e modus tollens são duas implicações lógicas amplamente utilizadas em lógica matemática. Aliás, o capítulo 5 é todo dedicado a uma técnica de demonstração, conhecido como princípio de indução finita, que é baseado no modus ponens, tá? É a aplicação sucessiva do modus ponens. E o modus ponens, ele tá assim: eu tenho o que antecede o sinal de implicação e eu tenho o consequente disso, tá? Então, eu vou construir as duas tabelas verdades. Veja que à minha esquerda eu tenho a tabela verdade de P condiciona Q e P. E observe que à minha direita eu tenho a tabela verdade da proposição P. E observe, sempre que Q, perdão, eu falei P, mas é Q. À minha direita eu tenho a tabela verdade da proposição Q. E observe que sempre que Q é verdadeiro, observe lá que o que está à minha esquerda também tem valor lógico verdadeiro. Então, isso é uma implicação lógica, ok? E aí, vão existir algumas implicações lógicas que vocês poderão estudar. Mas antes da gente falar das implicações, vamos a outro teorema. Esse teorema fala que se você tem uma sequência de proposições P e Q quaisquer, e a forma sentencial P implica que, então sentenças P implicando sentenças Q, então isso acontece se e somente se, veja que eu substituí agora a implicação pela condicional. Então, se essa proposição obtida, P condiciona Q, é tautológica. Então, se eu construir a tabela verdade, eu tenho que chegar em uma tautologia. E observe, a gente falou do modus ponens, eu tenho aqui. E eu quero provar que é, de fato, uma implicação lógica. Então, eu substituí o sinal de implicação pelo sinal da condicional. E vou provar que a tabela verdade dessa proposição obtida que está em amarelo, ela é tautológica. Se eu provar isso, ok, é verdadeiro, e aí é uma implicação, e aí você pode colocar lá na sua tabela. Inclusive, você pode, não tem nada para fazer, vamos criar implicações lógicas, equivalências lógicas, buscar ali relações entre proposições. Ok? Então, vamos construir a tabela verdade. Então, olhando para essa proposição composta, primeiro eu resolvo quem está dentro do parênteses, que é a condicional P condiciona Q. Então, eu tenho verdade condiciona verdade, verdade, verdade condiciona falso, falso, e falso condiciona verdade ou falso, né? Vai dar verdade, verdade. Agora, eu tenho a conjunção e a condicional. Quem eu resolvo primeiro? Tem prioridade a conjunção. Conjunção de quem? Eu vou fazer a conjunção do resultado da condicional que eu acabei de calcular, que é o 2, com a proposição P. Então, isso vai me dar a terceira operação lógica que eu vou efetuar por meio do conectivo conjunção. Então, eu tenho verdade e verdade. O resultado disso é, segundo Sabrina Sato, verdade. Falso e verdade é falso. Verdade e falso é falso. Verdade e falso, falso. Então, tá aqui. Preenchi ali. Por fim, sobra quem? A condicional. Né? Então, ela é a última operação lógica que eu vou fazer. Mas condicional de quem? Do resultado da conjunção com a proposição que. Então, eu tenho agora verdade
condiciona verdade, verdade. E observe que quando eu tenho falso como antecedente, independente do resultado que eu tenho como consequente, né, a definição da condicional fala que é sempre verdadeiro. É uma maravilha quando isso acontece, e olha que eu tenho agora uma tautologia. Então, de fato, o modus ponens, ele é uma implicação lógica. Por quê? Se eu substituir o sinal da implicação pelo conectivo condicional, eu tenho que a tabela verdade é tautológica. E aí, eu tenho essa outra tabela de implicações lógicas, mais 12 aí. E se você fizer isso que eu acabei de fazer para todas essas 12 implicações, você vai ter, né, que é sempre satisfaz tanto a condição da definição, quanto a condição de substituir o sinal pela condicional e provar que a tabela verdade é tautológica. Dessa maneira de provar por meio da tabela que a tabela verdade é tautológica, é mais fácil de mostrar, tá? Vai por mim que é bem mais fácil. E aí nós temos todos esses aí, temos silogismo disjuntivo, que é bastante utilizado, silogismo hipotético, ó, simplificação, né? Eu tenho P e Q, posso deixar só a P, ignoro a Q. Veja, ó, eu tenho a adição de proposição, então P pode ser escrito como P ou Q, posso colocar informações novas, né? E aí a gente pode brincar com isso e tá tudo certo. E vocês vão ver que é bem fácil. Agora, como que a gente aplica isso? Vamos aplicar tudo isso e agora eu preciso que vocês peguem a tabela de vocês para resolver aqui alguns exercícios. O primeiro exercício diz assim: se P e Q são proposições lógicas, então a expressão lógica que é equivalente à expressão P condiciona não Q é quem? Veja que na condicional que a gente conhece, né, que está lá na tabela definido, eu escrevi o seguinte, ó, que P condiciona Q é equivalente a não P ou Q. Ok? Aqui está escrito em preto. Agora o exercício me deu P condiciona não Q. Então isso é equivalente a quem? Usando essa relação de equivalência lógica que está escrito em preto, né, não P ou Q, veja que eu tenho o antecedente, ele fica negado. O sinal de condicional é substituído pela disjunção. E o Q é ele mesmo. Então, se eu aplico essa regra para a proposição que o exercício me deu, eu tenho que escrever P condiciona não Q é equivalente a eu escrever P, perdão, é não P, já estava errando ali. Então, ele é não P ou não Q. Ok? Então, aqui nós utilizamos, nessa relação de equivalência, nós usamos a definição de condicional, que é o nome da regra que eu usei. Aí observe, nenhuma das alternativas tem o que eu acabei de encontrar. Não tem não P ou não Q. O que significa que eu posso mexer ainda mais aí. Mas lembre que a disjunção, ela é comutativa. Eu falei da comutatividade. Então eu posso trocar a ordem ali. Então eu posso escrever não Q ou não P. Meu Deus, né? Então aqui eu usei a comutatividade. Então quando você for fazer um exercício, você tem que falar qual regra você usou. Tá? Não adianta só escrever lá qualquer coisa e não falar nada. Tem que escrever qual regra foi usada. Além de você memorizar, fica mais fácil para verificar se você sabe ou não fazer. E veja ainda que se eu olho para as alternativas, eu não tenho não Q ou não P. E agora o que significa que eu posso continuar mexendo. Quando eu olho para essa expressão, e aí vai depender muito do seu treino com lógica matemática, olha, olhando o que eu tenho ali,
eu consigo escrever o seguinte, eu consigo usar novamente a definição da condicional, tá? Só que agora eu consigo escrever da seguinte maneira. Atenção para o que eu vou escrever. Que condiciona não P. Ok? Então, eu usei novamente a definição de condicional. Ok? Veja que eu tenho o antecedente e o consequente. Veja que o antecedente agora não é mais o P, ele é o que. E isso talvez gere um pouco de dúvida, tá? Só troquei o nome do negócio. Mas o que importa é a regra. Pode ser qualquer nome. A, B, C, D, X, Y. Qualquer nome para a proposição. Então, eu tenho o antecedente e o consequente. Então, eu fiz a volta agora. Tá? Eu tenho uma situação como essa, utilizando a disjunção, e eu escrevi de forma equivalente, utilizando a condicional. E aí, observe que o resultado que condiciona não P corresponde à letra A de amor. Essa é uma maneira de resolver o exercício. Ah, professor, eu não quero, eu tenho alergia à comutatividade. Beleza, não é única a resolução. E lembra quando a tia falava na quarta série, não tem um caminho só para resolver, posso resolver por mais de um caminho? É por causa disso, que existe outra maneira de resolver. Quer ver? Vou resolver de outra maneira agora. Outra maneira. Eu tenho que P condiciona não Q. Tá? Isso é equivalente, se vocês olharem a tabela, existe uma equivalência lógica chamada de contrapositiva. Espera aí que eu não estou achando na minha tabela, que ela está incompleta, mas na tabela de vocês tem. Contrapositiva. Isso aí. O que a contrapositiva fala? Ela fala o seguinte, ó, se você tem P que condiciona Q, isso é equivalente a eu calcular não Q condiciona não P, tá? Isso é a contrapositiva, é o que ela fala, é uma regra. Beleza? Então nós vamos usar essa contrapositiva. Então veja o que acontece. O consequente fica negado e o antecedente fica negado e os dois trocaram de posição. Vou fazer isso. O antecedente é P, o consequente é não P. Eles trocam de ordem e os dois são negados. Então, nego a negação de Q. Isso condiciona não P. Então, aqui eu usei a contrapositiva. Ok? Veja que o resultado que eu obtive não é o da alternativa. Mas observe que existe uma outra relação de equivalência chamada de dupla negação. Ok? E aí, a negação da negação de Q fica o quê? Q condiciona não P. Então, aqui eu utilizei a dupla negação. E aí, observe que o resultado foi encontrado de maneira mais rápida. Eu fiz 2 operações, enquanto no caso de cima eu fiz 3 operações lógicas. E o resultado tem que ser o mesmo, tá? Se você chegou em resultado diferente, pare, respire e confere os dois. Pode ser que exista outra maneira de fazer, tá? Apresentei 2 maneiras de resolver o mesmo exercício. Aí fica para vocês buscar essa outra maneira de resolver, se existir. Vamos para outro exercício. A negação lógica da sentença. Se não há higiene, faltou uma vírgula aqui, tá? Então, não há saúde. Qual é a negação dessa sentença? Bom, em problemas como esse, a minha recomendação primeiro é que você escreva a proposição dada em linguagem lógica. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de P e de Q 2 proposições. E observe que aqui eu tenho se, então. Então, ele está usando o conectivo condicional. Tá? Então, eu vou colocar a proposição P assim, a higiene. Eu vou colocar a proposição Q como sendo a saúde.
E aí eu posso, isso sou eu fazendo um exercício. Ah, professor, eu não quero colocar a proposição à higiene e à saúde. P e Q, quero colocar não à higiene, não à saúde. Beleza, vai funcionar igual. Só que se você colocou já que a proposição é não à higiene, você não vai colocar não P. Beleza? Você só vai colocar P. Eu, como coloquei a higiene, eu tenho que negar ela. Então eu vou ter que utilizar o conectivo lógico da negação para escrever em linguagem simbólica a proposição que me foi dada. Então, essa proposição, se não há higiene, então há saúde, ela é combinada por meio das proposições P e Q e fica escrito assim: não P condiciona não Q. Então, em linguagem simbólica, a proposição se não há higiene, então não há saúde, fica escrito não P condiciona não Q. Se você colocou não há higiene, proposição P, e não há saúde, proposição Q, vai ficar P condiciona Q. E tá tudo certo. É tudo igual, tá? Em termos de linguagem lógica, tá? O que o exercício está pedindo mesmo? Ele está pedindo a negação dessa proposição. Então, a proposição é essa aqui. E eu preciso calcular a negação desse negócio. Agora eu começo a resolver o exercício. Então, vamos lá. A negação de não P condiciona não Q é quem? Bom, se vocês olharem na tabela, existe uma relação de equivalência chamada lei de De Morgan. Só que a lei de De Morgan não dá para ser utilizada porque eu tenho dentro do parênteses uma condicional. E a lei de De Morgan só pode ser utilizada quando eu tenho conjunção e disjunção. Então, o que eu vou fazer? A lei de De Morgan ela é utilizada para negar proposições, tá? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, é transformar essa condicional que está dentro do parênteses em uma proposição equivalente que não use o conectivo condicional. E nós podemos fazer isso, nós acabamos de ver, que nós podemos substituir a condicional utilizando a definição da condicional, a qual define lá a condicional por meio da disjunção. Então, calcular a negação dessa proposição, então é equivalente ao escrever a negação, vou trabalhar dentro do parênteses primeiro, tá? Então, eu vou trabalhar com a definição da condicional. Então, vai ficar, veja que o meu antecedente é não P e o meu consequente é não Q. Então, vai ficar a negação da negação de P ou a negação de Q. Beleza? Então, eu tenho o antecedente e o consequente. Beleza? Agora, e aqui eu utilizei a definição de condicional. A negação da negação me dá que é o próprio P, né? Então, quando a negação do não, fica assim. Então, isso vai ser a negação. Então, a negação da negação de P fica P ou não Q. Então, nessa passagem, eu utilizei a dupla negação. Ok? E aí, observe que eu não calculei a negação da frase ainda. Porque a negação é quando eu termino de resolver o parênteses. E o que eu vou fazer agora, eu vou utilizar leis de De Morgan. Aqui. Que corresponde a fazer a distributiva do sinal da negação. Então, isso aqui é equivalente. Então, estou utilizando aqui leis de De Morgan. E isso vai ficar assim. A negação de P. Então, fica a negação de P. A negação da disjunção vira conjunção. E a negação da negação de Q. Meu Deus, né? E veja, a negação da negação de Q, eu posso utilizar novamente dupla negação. E eu vou encontrar o resultado aqui, ó. Não P e Q. Beleza. Dá para mexer? Não sei. Esse é o resultado, tá? Esse é o resultado simplificado. Agora, como que fica escrito em linguagem, né,
em língua portuguesa, essa sentença não P e que. Então, não P e que vai ficar escrito assim, a negação de P. Quem é a negação de P? P é a higiene. Então, a negação fica não há higiene. E, que é o conectivo conjunção, que a saúde. E aí, quando eu olho ali, não há higiene e há saúde, letra B de fácil. Ok? Essa foi uma maneira de resolver. Tem outra maneira de resolver, que é você começar tomando dentro ali a contrapositiva. Vai chegar no mesmo resultado. Isso eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Tá? O que eu estou falando ali, que ao invés de começar pela definição de condicional, eu fiz a negação. É possível fazer a negação dessa proposição você começando tomando a contrapositiva. Então fica a negação da contrapositiva. E aí fica a negação da negação de que vai dar que, condiciona a negação da negação de P, que vai dar P. E aí é só fazer o procedimento que a gente fez aí. Vai utilizar definição de condicional, vai utilizar leis de De Morgan e dupla negação para chegar no mesmo resultado. Ok? Então esse vai ficar de tarefa. Chama aí a família e aí em família faça uma outra versão de resolução desse exercício. Vamos para mais um exercício. Exemplo 7 diz assim, ó, considere verdadeira a seguinte afirmativa. Carlos é louro ou estuda teatro. Então, com base nessa afirmação, que é verdadeira, é correto concluir o quê? Vai saber, né? O que é possível concluir aqui. Vamos lá, eu vou chamar de proposição P, Carlos é louro. E eu vou chamar de proposição Q, Carlos estuda teatro. Ok? Então eu tenho a proposição P e a proposição Q. E o conectivo que une essas duas proposições simples é a disjunção. Então, em linguagem simbólica, eu tenho que essa frase, Carlos é louro ou estuda teatro, é P ou Q. Então, essa é a afirmação. Beleza? Observe que nenhuma das alternativas é isso, porque é a própria que ele deu lá. De que maneira eu posso manipular essa proposição de tal forma a concluir alguma coisa? Se eu quero concluir alguma coisa, eu preciso usar apenas relação de equivalência. Tá? Então vamos lá. Se vocês utilizarem a... Deixa eu ver aqui. Dá para utilizar a definição de condicional. Dá para utilizar a definição de condicional aqui. Só que ao contrário, ao invés de ser da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda que nós vamos usar. É a volta. Nós sabemos que é o seguinte, ó. P condiciona Q é equivalente a não P ou Q. Tá? E aí, observe no que eu tenho ali, que eu vou reescrever utilizando a condicional. Só que para isso eu preciso efetuar adaptações. Então a adaptação que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, vou colocar não P condiciona, estou usando a volta, tá? Não P condiciona Q. E veja, se eu pego a proposição não P condiciona Q, eu vou obter P ou Q, que é o que eu tinha inicialmente. Então, nessa passagem, eu utilizei a definição de condicional. Ok? Eu já passei do meu horário, mas eu vou continuar. Vocês seguram o tchan aí. Beleza? Essa proposição não P condiciona Q, em linguagem corrente da língua portuguesa, fica assim. Se Carlos não é louro, então estuda teatro. Essa proposição existe ali? Se Carlos não é louro, então estuda teatro. Tem ali? Tem. Então, essa que eu acabei de escrever, ela fica assim, ó. Se Carlos
É não P, né? Então, se Carlos não é louro, então Carlos estuda teatro. Beleza, tá ali. Letra D de Deus. De socorro, Deus. Mas eu poderia continuar mexendo com isso. Quer ver? O exercício acabou aqui, tá? Mas digamos que eu tenha feito e não tenha encontrado alternativa. Eu posso tentar manipular isso ainda. Quer ver? Eu posso colocar a contrapositiva. Vou usar a contrapositiva. Ok? Ao usar a contrapositiva, nós temos que a contrapositiva, lembra que eu nego os dois e inverto a posição. Então fica a negação de que condiciona a negação da negação de P. E aí, a negação da negação de P, dupla negação. Então vai ficar não que condiciona P. Então, essa sentença que está em vermelho, ela ficaria escrita assim: Carlos não estuda teatro. Perdão. Se Carlos não estuda teatro, então Carlos é louro. Ok? Observe que eu não tenho essa afirmativa escrita ali. Tá? Então, a primeira maneira que eu escrevi lá é a maneira correta de representar. Aliás, as duas são corretas, tá? Mas responde o exercício a primeira que eu fiz aqui, porque aparece a informação. Ó, isso aqui também poderia ser um resultado possível, de estar como alternativa. Tá? Mas como tem dupla negação, não é comum a gente deixar, porque daí em linguagem da língua portuguesa, fica chato falar assim na linguagem da língua portuguesa, em linguagem corrente, falar, então Carlos não é louro, tá? Fica feio, a tia vai achar ruim, ok? Mais um, esse eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Considere a sentença, se tenho saúde, também faltou a vírgula aqui, então sou feliz. Então uma sentença, veja que é logicamente equivalente, ele nem pediu a negação. Ó, se tenho saúde, então tenho saúde, eu vou chamar de proposição P. Sou feliz, eu vou chamar de proposição Q. Então eu tenho em linguagem simbólica P condiciona Q. E eu quero uma equivalência disso. Então eu posso fazer a equivalência dessa proposição. Vou deixar aqui, vou fazer, vai. Utilizando a definição de condicional. Ok? Então fica não P ou Q. E aí vai ficar escrito assim: não tenho saúde ou sou feliz. Não tenho saúde ou sou feliz. Já achei a resposta. Beleza. Outra maneira de resolver o exercício é a gente... Agora, quer ver? Dá para manipular isso ainda mais. Tem nada para fazer, vamos ficar brincando. Eu posso inverter, usar a comutatividade, colocar aqui, ó, Q ou não P. Aí como que ficaria a sentença escrita? Sou feliz ou não tenho saúde. Também é uma maneira de se escrever em língua portuguesa. Poderia utilizar ainda a contrapositiva disso. Aí eu teria, ao invés de usar a definição de condicional, outra maneira de resolver era a contrapositiva. Está aqui. E depois da contrapositiva, utilizar a definição de condicional. Se vocês fizerem isso, vai chegar no mesmo resultado. Ok? Não importa o caminho que você use. Se você usar as relações de equivalência todas corretas, não errar nada, o caminho que você trilhar vai chegar na mesma resposta. Tá? Agora, um caminho pode ser mais fácil, um caminho pode ser mais difícil. Como que você vai aprender? Teorema do bumbum. Compra um caderno de 10 matérias, de 20 matérias, aqueles cadernos assim, umas 10 canetas Bic e faz exercício. Faz exercício, faz exercício. Acorda, resolve 3 exercícios. Escovou o dente, faz mais 2 exercícios. Tá indo trabalhar, resolve mais 5 exercícios. Volta, almoça, resolvendo exercício. Para você aprender. Lógica, você só vai aprender se você treinar. Infelizmente é assim. Tá? Por que só isso? Porque todas essas regras, até com intervenção divina,
até Deus olha e fala, meu Deus, o que eu fiz? Ok? É muita regra. E para você ter familiaridade de aplicação, tem que memorizar todas, tem que saber alguma coisa. Eu lembro que quando eu fui gravar a aula, eu não levei a resolução dos exercícios, porque eu achava que eu sabia, tá? E aí eu estava resolvendo um exercício, me deu branco, eu não lembrava a regra, eu não lembrava, e não tinha nada, tá? No momento que eu fui gravar a aula. Aí eu precisei ligar pro professor Fernando. O professor Fernando me manda a tabela. O professor Fernando não atendeu o telefone, ele mandou depois. E aí eu tive que dar meus pulos com o que eu tinha lá, resolver o exercício, ok? Então é assim, tipo, às vezes a gente acha que sabe e de repente esquece ou confunde. Então tem que treinar, gente, tem que treinar. No livro tem bastante exercício para que vocês treinem essa parte, tá? Façam os exercícios até vocês aprenderem. Eu sei que é difícil, é bastante confuso, eu tenho noção disso, mas essa disciplina, lembra, é a que vai dar base para todas as outras disciplinas que vocês vão apresentar, que vocês vão conhecer ao longo do curso, né? Toda disciplina de cálculo, ela é uma estrutura lógica, só que, claro, o professor não vai explicar como se fosse, mas se você pega um teorema, né? Se você pega um lema, uma proposição, ele vai estar escrito com os conectivos lógicos, e você vai perceber isso, né? Lá em geometria analítica, que nós já estudamos, tinha isso. Aparecia C, então, C e somente C. Né? Lembra? As retas são paralelas, C e somente C apresentam os mesmos coeficientes angulares. Mas lá aparecia assim, duas retas são paralelas, C e somente C, elas são LD, linearmente dependentes, né? Vetores. Ok? E aí, tem aqui o método dedutivo, que a gente vai começar, eu tinha programado para hoje, mas nós vamos começar na próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou fazer todos esses exercícios que estão aqui, tá? Vou mostrar como faz de diversas maneiras, usando prova direta, usando prova indireta e usando a prova por condicional. Tá? E vou explicar também a prova por indução. Então, semana que vem, venham assim, tipo, com muito amor no coração, porque nós vamos... Vai ser uma live, tipo uma live sertaneja. Eu vou ver todo mundo chorando, tá? Porque eu vou mostrar todas as formas de demonstração que é possível de ser feita em matemática, tá? Só vai faltar uma música de sertaneja de sofrência no fundo, e eu falando aqui, vocês vão ver como é que vai ser. Então, peço para a semana que vem. Estudem a unidade 3, tá? Para as demonstrações, vocês vão utilizar essas tabelas que eu mostrei hoje, as tabelas de implicação e de equivalência lógica. Vocês vão combinar todas elas para resolver e também deem uma olhada no capítulo 5, que é onde nós temos o princípio de indução finita, tá? Nós vamos trabalhar tudo isso na próxima aula. Então, semana que vem a aula vai ser mais demorada do que costuma ser, ok? Deixa eu ver se tem algumas dúvidas. O professor Fernando não marcou, então significa que não tem dúvidas. Aí o Gilmar só via ali, complicou, viu? É isso mesmo. O Arley falou, não, o Ricardo falou, se você se atrasar, então não faz a prova. É uma condicional. Alguém disse que vai orar e integrar. Meu xará falou isso, ó. Ou Arley, sei lá quem falou, só tô vendo que tá marcado. Vou orar e entregar para Cristo. É isso aí. Mas, enfim, coitado do Cristo. Tem muita coisa para fazer. Invocar o Jesus aqui. Na pior das hipóteses, faz lá uma mesa branca, joga tarô, búzios. Eu tenho até um tarô aqui, quer ver? Pera aí que eu vou pegar. Ó, tem um tarô. Quando o negócio falha, eu começo a ver tarô também. Brincadeira. O Fabrício falou que não entendeu nada, o que significa que ele entendeu, porque ele utilizou dupla negação. Quando ele nega o nada, ele fala que entendeu tudo, mas que vai se esforçar. Olha só, maravilha. É isso aí, gente. Dúvidas, mandem lá na sala do café, mande para o professor Fernando. Lembrando, atividade 1, vocês precisam construir tabela verdade, e a atividade mapa é o que nós vamos discutir na aula 3, na aula ao vivo 3, que é referente à terceira unidade.
Ok, gente, esses quadrados aí na sua parede são quebra-cabeça. São, ali tem um, ali tem outro, aqui tem outros dois. Eu estou montando um, deixa eu mostrar também. Hoje eu estou muito... Ó, Noite Estrelada do Van Gogh. Só que eu descobri que eu sou cego. Quer dizer, que eu sou cego eu já sei. Mas é muito azul, eu não consigo enxergar a diferença de tom de azul e eu estou chorando. Consegui montar só a beirada. Deixa eu ver o que mais que eu montei. Esse sol, todas essas voltas aqui. Aqui embaixo. Comecei a montar essa parte aqui, mas aí eu desisti porque eu tô tendo que estudar a lógica. E eu tenho o Abapuru para montar também, mas aí tem muito verde, eu não consigo diferenciar verde direito. Verde claro de verde escuro, para mim é tudo igual. E aí eu descobri que eu tenho um pouco de daltonismo e é isso. É isso. Ó, o Arley tem 9 montados da Mona Lisa. Esse da Mona Lisa de 2.000 peças eu já vi. Já vi. Fiquei com vontade de montar, mas eu não tenho estrutura psicológica para isso. Então vou ter que levar na terapia. Uma amiga minha comprou uma de, acho que 2.000 peças também, que é um oceano com um iceberg. Só tem azul e branco. Quero ver como que ela vai montar aquilo. Mas, entre uma cerveja e outra, a gente tenta montar as coisas. Às vezes funciona, sai uma peça errada. É isso, gente. Até semana que vem. Bom final de semana, bons estudos. E venham estudados para a semana que vem e com disponibilidade de tempo. Porque vai ser uma aula bastante extensa. Até mais. Tchau, tchau.